Ok, então, nossa aula do dia 11 de novembro de 2021, e dando uma pequena recordação aqui do nosso site, né, que está no sites.google.com/view/prof.delmar/prg 20301. Então, se digitar com esse endereço no navegador, nós vamos acessar essa página aqui e dar diretamente no material que está disponível aqui, né? Então, aqui nós temos algumas informações iniciais, como atendimento extra classe, que é na terça-feira, das 13h30 até as 14h25, e na quinta-feira, das 14h25 até as 15h30. E está nesse link aqui, né, ambos os dias. Também temos os encontros semanais, que é por esse link aqui, das 18h30 até as 20h20, de quinta-feira. E aqui nós já vimos alguma coisa sobre plano de ensino, sobre o site, sobre sites de Python. Aqui nós temos a nossa gravação desse encontro. Depois vimos alguma coisa de lógica de programação, a gravação está nesse link. Aqui demos continuação, né? E aqui sobre instalação do Python. E hoje nós iremos ver a lógica simplificada do computador. Então nós vamos clicar aqui para entrar. E rapidamente, são as informações básicas aqui, talvez vocês já conheçam, mas só para a gente trabalhar melhor com a questão da programação, né? Então a gente vai ver como funciona o computador, alguns componentes, linguagem de programação e basicamente o Python, né, nos comandos. Aqui tem uma definição de como é que funciona o computador. Eu peguei isso aqui no site. Então, o que é programa de computador é a denominação que se dá a um conjunto organizado de instruções em linguagem natural codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas e tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseado em técnica digital ou analógica, para fazer isso funcionar de modo e para fins determinados. Isso aqui é uma definição assim, né, bem por alto e procurando ser o mais genérico possível, né? Mas, basicamente, programa de computador, né, é um complemento do hardware, porque nós temos o hardware e temos o software. E os dois, praticamente, para o usuário, ele fica como sendo a mesma coisa. Para ter uma ideia, né? Uma calculadora, antigamente as calculadoras, elas tinham um botão que apertava e fazia uma função específica, né? Por exemplo, vamos somar, aí tinha um botão mais, vamos subtrair, tem um botão menos, e todas as operações possíveis já estariam lá no botãozinho, né? Que não deixa de ter, ali por trás tem um circuito integrado, tem memória, tem uma série poderia ter até um programa ou não, poderia ser um hardware específico que estaria fazendo aquelas operações. Hoje, com os processadores, essa coisa ficou mais não tão definida assim. Por quê? Porque os programas fazem o papel também de um hardware específico. Porque nós temos um processador e o processador ele tem algumas operações que ele simplesmente pega um dado e depois um segundo dado ou mais dados, e ele também recebe a função que ele vai executar. Então ele vai executando linha após linha a programação. Então por isso que nós conseguimos fazer coisas muito complexas, muito mais do que uma calculadora onde cada botão tinha uma determinada função. Então hoje hardware e software ficam meio sem um limite bem definido. E até quem faz um projeto os projetistas de arquiteturas de computador, né,
eles escolhem se uma determinada etapa do computador vai ser software ou vai ser hardware. Então, é uma coisa assim, meio que, meio que se misturam. Né? Então, quando a gente está vamos fazer nosso programa em Python, né? Já deve ter feito, o que tu estás fazendo, aquilo que tu estás fazendo no programa poderia ser em hardware. Nós poderíamos construir um hardware para fazer aquilo. Né? É claro que ele aí era um hardware que teria que estar integrado ao computador, aí seria muito mais complexo. Né? Mas, a princípio, poderia ser em hardware. Mas nós fazemos em software por quê? Porque ele é flexível, a gente pode corrigir facilmente, nós podemos acrescentar algumas linhas ou retirar algumas linhas de forma muito facilmente. Então, por isso que o uso de programação é muito flexível. Mas aqui, mostrando aqui rapidamente algumas coisas, algumas partes do computador, né, que possivelmente já conhece, mas aqui nós temos os HDs, né, o hard disk. Temos 3 versões aqui, né? E essa última é o SSD, que não tem mais partes mecânicas, e as gravações não são mais magnéticas, como são esses anteriores aqui, né? Aqui nós temos o paralelo, e aqui tem o serial, é uma evolução da tecnologia, e agora nós estamos aqui, que é um HD de estado sólido. Então, ou seja, nós temos só sistemas digitais, memórias digitais, né, muito mais rápido do que essas gravações, que também são digitais, mas elas são gravadas magneticamente e com um sistema mecânico, né, que varre toda a superfície do disco na parte superior e na parte inferior também. Então, aqui os dados têm que ser procurados girando o disco, movimentando essa cabeça aqui na superfície do disco, enquanto que aqui já vai com endereços e já acha exatamente a célula que contém a informação, enquanto que aqui o disco precisa girar para achar a mesma informação. Então, isso aqui é muito mais rápido, né? E hoje a tendência é ele ir substituindo, né, o HD convencional. Bem, aquele disco lá é onde ficam gravados, é a memória permanente do computador, né? Aqui estão os programas que são guardados aqui, porque eles não são perdidos quando se desliga o computador. Né? Já essa memória aqui, que é chamada de memória principal, é uma memória que perde os dados quando o computador é desligado. No entanto, todos os programas que nós estamos rodando no computador, eles estão gravados totalmente ou parcialmente aqui nessas memórias aqui, que é a memória de RAM, ou memória principal do computador. Então, ele está mais próximo do processador, né? E então é daqui que o computador, que o processador acessa as informações, e não lá do HD. Né? Se ele precisar ir para o HD, aí a coisa fica muito lenta, né? Não tem condições de trabalhar desse jeito. Bem, o computador apresenta uma placa principal, né, ou placa-mãe. Essa ideia já veio desde os primórdios da IBM, né, quando um funcionário da IBM fez o primeiro manual de montagem de computador, porque na época não existia nenhuma montadora de computador, mas tinha fabricantes de processadores, né, esses processadores aqui, e como depois observou-se que as pessoas, né, embora a IBM não acreditasse nisso, né, as pessoas passaram a se interessar por comprar o computador, e aí começaram a surgir várias empresas que começaram a clonar os processadores fabricados pela IBM ou pela empresa. Eu acho que a Intel já era, lá no começo, já era uma empresa que fabricava processadores. Então, aí esse personal computer, ou PC, né, sim,
ele era uma plataforma flexível, né, que permitia que se acrescentasse quantidades de memória, se usasse. O processador não tinha muita disponibilidade, mas poderia se acrescentar periféricos que, que uma pessoa poderia precisar e outra não, ou porque a pessoa queria um computador mais barato, né? Então, por isso que surgiu essa concepção de montar por partes, né? Então, ele não vem montado, a não ser um notebook que vem completamente montado. Hoje, ele já está vindo até com um processador já soldado na placa, né? Ele dispensa, já vai barateia mais porque não tem um slot aqui do processador, então fica um pouco mais barato. Mas então, como se pode ver aqui, né, nós temos uma placa principal que interliga diversos outros periféricos que podem ser colocados ou não, né, para melhorar o desempenho do computador. Inclusive, a placa de vídeo é mais um periférico que é um segundo computador dedicado à imagem, especificamente. Então, os programadores escrevem programas em uma linguagem de programação que depois será interpretado e compilado pelo computador. O programa escrito pelo programador é chamado de código-fonte, e esse código-fonte pode ser lido relativamente, né, por um ser humano e entendido o que está acontecendo, né, desde que se conheça a lógica da programação. Mas esse código ele não é lido diretamente pela máquina, ele precisa ser convertido, né, um código que se chama código de máquina. Então, de modo geral, as linguagens possuem um conjunto de regras sintática e semântica, né, as linguagens de programação, é exatamente como a língua que a gente utiliza para se comunicar, né, ele tem que ter regras sintáticas e semânticas, e precisa que um grupo de pessoas conheça as mesmas regras para poderem se entender, né? Então, no caso, o programador ele vai escrever com essas regras sintáticas e semânticas da forma que ele possa instalar em um determinado computador e executá-lo, né? E o processador também, né, possa entender o que está sendo feito. Então, por isso que a gente utiliza uma linguagem padrão, como o Python, por exemplo, né, que aí a gente instala um programa que interpreta aquela estrutura sintática e semântica, que é a linguagem, né, que está sendo usada, e para que o computador possa executar. Né? Então, no caso da linguagem de programação, temos o código-fonte. O código-fonte é escrito pelo programador, usando essas regras em uma determinada linguagem, como nós utilizaremos o Python. E depois, né, esse código-fonte, que é escrito em linguagem mais formal, assim, uma linguagem em inglês, né, com palavras, não é qualquer tipo de palavra, mas palavras escolhidas, palavras-chave, né, que vão executar determinadas funções dentro da linguagem. Mas depois essa linguagem precisa ser convertida ainda em um código que o processador possa interpretar. Aí depois essa linguagem, para chegar até o processador, ou ela é interpretada, como é o caso do Python, né? Ou ela é compilada, como no caso do C. O compilador ele gera um programa executável, e o interpretador não. O interpretador ele vai lendo linha após linha. Existem vantagens e desvantagens para esses dois tipos de programas, né, ou de execução do programa pelo computador. Então, mas as linguagens interpretadas têm as facilidades. Não precisa. Ela pode ser escrita e sendo executada. Existem algumas vantagens que eu não coloquei aqui nos slides, mas tem algumas vantagens. Acho que tem alguma coisa que devia
Compilar ou interpretar são duas formas de traduzir código-fonte em instruções que possam ser lidas pelo computador. Quando compila-se um código-fonte, transforma-se todo em código-fonte, de uma só vez, em código executável ou binário. Somente após esse procedimento, o código poderá ser executado. E no caso quando o computador interpreta, né, no caso do Python assim, um código-fonte, ele converte um trecho de cada vez para o código executável. Ele executa logo em seguida, né, ao contrário do compilador que faz tudo de uma vez só. Né? Por esse motivo, programas interpretados costumam ser mais lentos do que os compilados, mas podem ser mais flexíveis. Assim, Python, Scilab, MATLAB utilizam um interpretador de comandos e não um compilador. Isto representa um ganho considerável no desenvolvimento do programa, porque não requer compilação e conexão com links adicionais. Embora no Python, essas IDEs, essas interfaces com o usuário, muitas vezes eles precisam baixar alguns tipos de pacotes para poder executar corretamente o interpretador poder executar corretamente a linguagem. Então, a linguagem interpretada, o interpretador pode ser utilizado interativamente com as facilidades da linguagem, enquanto se escreve os programas ou fazer testes com funções. Também pode ser utilizado como calculador. Então, Python pode ser usado de dois modos, na linha de comando, ou shell mode, ou no programa ou script. Normalmente aqui pode ter uma interface gráfica, né? Ou IDE, ou IPI, quando usamos Python na linha de comandos, temos à disposição prompt de comando que nos permite digitar os comandos desejados. Então, quando a gente abre o Python, né, pelo menos no shell script, ele aparece desse jeito aqui. No teu caso, eu não sei como é que ele aparece, mas se for no comando, né, no comando prompt, né, no shell script, ele aparece desse jeito. Assim. Então a gente pode fazer um cálculo, né, fazer uma soma, multiplicação, qualquer tipo de operação, né, que aí ele pode ser usado diretamente com uma calculadora. Então, é interessante esse tipo de recurso. No modo script, após escrever o código, grava-se o texto, né, com fonte, preferencialmente com a extensão PY. Então, mas sempre é bom, né, ou pelo menos no que eu conheço, precisa ser digitado PY no final. Então, por exemplo, aqui em Linux, né, eu utilizo Linux, então eu digito código fonte gravando com essa extensão, e dentro da pasta onde se encontra o arquivo, eu abro o Python 3. Aí faço essa execução, né? Então cada sistema operacional vai ter um comando diferente. Aqui, mas pode ser usada a API do Jupyter, né, que faz parte do Anaconda, que é eu estou instalando na minha máquina aqui, né, para testar. Depois eu vou usar esse Tony também para ver qual a diferença entre os dois. Né? Então, tem uma sequência de comandos para que a gente possa executar o Python, né? Depois digitar o código. Também o Python existe, essas interfaces, essas IDEs têm depuração, então ele pode identificar erro de sintática, né? Sintaxe, de execução, e erro de lógica também, mas nem sempre é fácil identificar a erro de lógica, né? Que aí, por isso que a gente tem aquela lógica, né, de programação, que a gente viu no início, porque a lógica, o programador é que tem que ter a lógica correta do programa, senão eu posso fazer uma programação correta, mas ele não vai executar o que eu quero. Então, precisa ter esse conhecimento.
Então, com relação à depuração, um bom exercício é cometer erros pequenos, propositais, em um código-fonte que já tenha sido executado sem erros. Outra sugestão também que é importante é começar a fazer os códigos gradualmente, né? Aí, quando a gente executa, está funcionando, aí acrescenta mais alguma coisa, executa, está funcionando, né? Mas pode chegar uma hora que a gente acrescenta um código e dá um erro, então a gente já sabe aonde que está o erro, porque os anteriores não continuam erros. Então, muitas vezes é importante assim, ou tem um erro, aí eu vou lá e comento. Tem uma forma de comentar que é como se a gente apagasse aquela linha. O interpretador não lê aquela linha. Então, a gente pode ir tentando e comentando as linhas até que o programa funcione, né? Depois a gente vai trabalhar isso também, eu acho que é bem tranquilo. No Tony, quando quer fazer algum comentário, alguma coisa, para não ser interpretada, né? Você Uhum. utiliza hashtag, né? Isso, aqui acho que o Python em geral é assim, né? Isso é uma É, característica do Python, né? é a característica do Python. É o Python que faz isso, né? Entendi. É. Então, por exemplo, C para comentar é diferente, é uma asterística e uma barra, né? Então, dependendo da linguagem de programação, ele tem o comentário é feito de forma diferente. Beleza. Então, esse recurso é bom conhecer esses recursos, né? Por quê? Porque eu posso ir aprendendo, né, sabendo identificar aonde é que, pelo menos que aquela linha tem um erro, aí a partir dali eu vou pesquisando, né, e vou testando até que a coisa dê certo. A gente vai aprendendo com os erros também. Né? Outra recomendação importante para iniciantes em programação é fazer pequenos programas e ir gradualmente ampliando. Foi o que eu falei, né? Isso facilita identificar onde está o erro. Foi isso. Então, nós temos até. Tu podes abrir aí o teu Tony aí para a gente. Porque eu não terminei ainda aqui a minha instalação. Então, se tu puderes apresentar o Tony para a gente dar uma olhada aqui em algumas coisas, pode ser? As condições de abrir? Só para fazer. Qual é a tua habilidade aí no uso da programação? Vocês já fizeram a disciplina ou fizeram só parcialmente? Como é que foi? Eu fiz a disciplina, mas fui meio relaxado aí, não Uhum. entregava trabalho. Certo. Aí, por culpa minha, aí eu reprovei mesmo. Uhum. Mas aí eu tô fazendo de novo. Certo. Mas tu sabes, por exemplo, entrar com um comando para usar ele como calculadora, tu sabe fazer isso? Sim. Uhum. Tu podes abrir o Tony aí só para a gente fazer algumas coisinhas rapidinho aqui? Sim, aham. Por favor, então aí tu abre e apresenta ele para nós, por favor. Vou ver aqui. Só fazer só uns comandinhos aqui para. Tá. Aqui é o aplicativo Tony. Já vou apresentar ele aqui como já um código feito por mim já. Você fizesse o código? Então deixa eu ver aqui o código. Eu acho que eu já tinha mostrado alguma coisa, né? Então, certo. Aqui, né, esse comando, ó, o input, sabe o que função é? É uma função, né? Uhum. Toda função, ela tem um abre parênteses e fecha parênteses, né? Sim. E tem um código por trás do input, que a gente não precisa saber que código é esse, mas a gente precisa saber a sintaxe dela, né? Ou seja, como é que ela funciona. Então, tu sabe que o input, qual é a função do input? Sabe o que ela faz? Deixa eu ver. Impor. Pe- Deixa eu ver. Pergunta. Esqueci. Tá, então vou te dizer o que é o input. O input, né? Eu conheço mais o Scilab MATLAB, tá? Mas
não deve ser diferente aqui também. O input, ele é uma função que captura informação digitada no teclado. Uhum. Mas a sintaxe dela permite, ó, tu escrever uma frase para o usuário aqui, ó. Então, entre aspas aqui, que pode ser aspas simples ou dupla. Opa, Sumiu aqui o meu... desculpa. Então, aqui tu coloca uma mensagem para o usuário. Então, está escrito aqui, ó, quantos alunos tem na turma? O que é isso? É uma mensagem que vai aparecer para o usuário, certo? Uhum. Ou seja, quem vai usar o programa vai receber essa mensagem aqui, sem mais nenhuma informação, porque não tem mais nada aqui. Tu poderia ter dado outras informações aqui atrás, dizendo, esse programa vai fazer um cálculo de notas de alunos e tal. Pode fazer isso também, né? Aí Sim. depois, nesse momento aqui, ele vai escrever essa frase e o interpretador vai ficar aguardando que alguma coisa seja digitada no teclado. Certo? Uhum. Certo. Então, o usuário digitar, ele vai, ele vai considerar o que vai ser digitado como um número inteiro, por isso tem um int ali na frente, certo? Uhum. Isso mesmo. E vai colocar na variável x, certo? Uhum. Esse sinal igual é chamado de operador de atribuição. Por quê? Porque o que essas funções aqui, o que a função input vai capturar do teclado, ele vai jogar na variável x no formato inteiro. Ok? Sim. E depois o que ele vai fazer ali? Ele vai pegar o mesmo conteúdo do x e vai jogar num alunos. Ele poderia já ter colocado num alunos ali, ó. Ou seja, o input poderia estar na frente aqui do num alunos. Certo? E, ele colocou numa variável e depois tu atribuísse aquela variável a outra variável, certo? Certo. É isso que tu fizesse aqui, ó. Daria para resumir, então? Daria para eliminar uma linha aqui. Mas tudo Ah, bem, talvez o professor que passou isso aqui para vocês. sim, passou. Então, talvez o objetivo dele é que mostrar para vocês que uma variável pode ser atribuída a outra. Entende? Entendi. Então, pode ter sido o objetivo dele aqui, porque não faz sentido isso aqui. Quer dizer, não faz sentido um programador que quer fazer um código enxuto, né, entende? Não faria sentido, mas pode fazer sentido para mostrar que uma variável pode ser atribuída a outra. Então, foi o que ele fez aqui. Depois, o que ele fez ali? Ó? Ele criou um vetor ali, ó, vazio, certo? Sim. Matrícula do aluno. Ele criou um vetor a vazio, né? Por isso os colchetes ali. E Notas depois... também ali. Hã? Notas também. Notas também, ele criou um vetor vazio. E depois, o que é aquele símbolo ali de média? Ele botou a média igual a zero, certo? Uhum. Ele iniciou a média com zero. Sim. E depois criou um for. O for o que é? Um laço. Certo? Por quê? Porque ele criou, ele quer colocar isso aí num vetor. Então, deixa eu ver aqui como é que ele fez. Como ele quer colocar... Tu entende bem esse código aqui? Se tu entende bem esse código aqui, tu já conhece bastante? Tu entende tudo isso aqui? Não, não entendo muita coisa, não. Certo. É porque tu tá já com... Nós temos aqui com um laço, né? O laço já é mais complexo. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ele tá olhando aqui, ó, num alunos, tá? Ele vai analisar, tá vendo aqui, ó, num underline alunos, tá? Isso aqui é um número que foi digitado ali no início, tá vendo ali, ó? Uhum. O usuário digitou. Então ele vai ficar aqui fazendo uma operação enquanto ele vai decrementando aqui o número de alunos, por exemplo, né? Que aí eu não sei se ele começa com zero ou se começa com... vai decrementando, porque aí aqui eu não sei exatamente o que ele faz, se ele decrementa ou incrementa, mas de qualquer forma, esse for aqui, né?
ele vai ter como base o número de alunos. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Aí depois ele bota aqui, ó, matrícula do aluno, tá? Isso aqui, ele está criando um... Então, ele está acrescentando aqui, ó, esse tipo aqui, ó. Aqui tem essa função app, também é ele vai acrescentar isso aqui, tá? Então, tem bastante informações aqui, tá? Que eu acho que a gente pode ir gradualmente apresentando para vocês, sabe? Tem bastante informação aqui. Porque ele... tá aqui, tem matrícula, tem nota, tem média, bem que quase tudo do mesmo tipo aqui. E tem a chamada estrutura, tem um que se chama de estrutura também, mas aqui como todos eles são, acho que pode ser números reais, não tá... Então isso aqui é bastante complexo aqui. A gente tem que analisar cada uma dessas etapas aqui, por que ele usou a append aqui, ó, entende? Tudo tem que ser trabalhado isso aqui, tá? Então aqui, ó, tá vendo aquele i ali, ó, for i? I? Sim. Ele está trabalhando com i aqui, ó, tá vendo? Aqui tu não tá vendo meu mouse? Aqui, ó. Tu não tá vendo isso? Esse aí, ó, vem aqui embaixo em média, aqui embaixo, agora embaixo. Vai aqui embaixo, em média. Só destaca ali para ver. Não, em cima. Aqui? Mais acima. Aí, ó. Não, embaixo. Esse média aí, ó. Isso, tá vendo aqui o i ali, ó? Notas i? Sim, Então ele está se referindo, ele se for, vai ficar variando esse i aqui, ó, entende? Cada vez que ele faz um i aqui, ele pega uma nota e soma na média e joga na média, entende? Então tem bastante informação aqui que a gente vai trabalhar para tu entender bem o que está acontecendo aqui, tá? Sim. Quer que eu execute ele aqui? Não há necessidade. Eu sei o que ele faz. Eu sei o que ele faz. O que a gente precisa é entender cada linha disso aqui que ele está fazendo. Entender a lógica por trás. Isso, exatamente. E por último aqui, o que ele vai fazer? Ó, depois que ele termina, porque o for o que é? A palavra for significa para, né? Para ir no número de alunos aqui, faça isso. Aí ele fica fazendo todas aquelas operações ali, até que, por exemplo, ele está decrementando o número de alunos, vamos supor que seja 5. Aí ele faz 5, 4, 3, 2, 1. Quando dá o 0, ele sai fora, né? Aí o que ele sai fora? Ele sai aqui e imprime. A média da turma é... E aí a média, né? Está aqui a última linha aqui, ó, printf. Então, observe que a frase está entre aspas, certo? Todo texto de qualquer linguagem de programação, pelo menos as que eu conheço, todo texto é sempre entre aspas, simples ou duplo. Tá? Então, o que está entre aspas para ele é sempre texto. Isso. Então, aqui nesse caso, no print, né, eu até falei que é printf, né, printf do Scilab é printf, aqui é print. Ele vai imprimir essa frase, né, e depois a vírgula ali, ó, média, tá? A média ele vai colocar... aqui ele vai colocar ao lado, ele vai a gente chama de justapor... aqui tem por exemplo, aqui no Scilab ou MATLAB aqui a frase é um pouco diferente aqui, mas aqui ele só simplesmente coloca um ao lado do outro aqui. Que o Python é mais simples, né? Ele é uma linguagem bem simples, assim, que facilita bastante. Inclusive o laço aqui, o for, ó, ele só bota dois pontinhos ali no final do teste, né? Ele faz um teste aqui, na verdade, depois a gente vai ver isso ali. E ele executa tudo que está aqui dentro, ó, desde que seja indentado. Está vendo aquele indentamento ali, ó, aquele deslocamento? Ele vai matrícula, notas e média. Ele vai até aqui, ó. O média aqui embaixo é outra coisa, está fora do laço, tá vendo? Está fora aqui, né? Porque está fora do indentamento. Ele tá... Isso, exatamente. Porque isso aqui, esse indentamento que a gente chama, esse deslocamento que está aqui, ó, que a gente chama de indentamento, é que faz parte do for.
aquela média ali já está fora, tá vendo? Porque Uhum. ele tem um alinhamento diferente, tá vendo? Entendi. Então, são detalhes assim da linguagem de programação que é importante, né, entender, mas que aqui é melhor a gente começar mais devagar, né, do que entrar aqui, aí eu vou te explicar, tu não vai entender muito direito. Tem esse comando de append aqui ó, também, que a gente tem que ter essas questões ali. Então, até porque também eu tenho que seguir passo a passo, por quê? Porque eu estou acostumado com o Python é uma linguagem assim bem parecida com o que eu utilizo, mas tem algumas pequenas variações, né? E para eu não me perder, eu vou fazer um encaminhamento da disciplina, vai facilitar o entendimento de vocês e eu não vou me perder também, tá bom? Tá bom, então. Então, eu acho que nesse começo aqui já deu para ter uma ideia assim, né? E a nossa próxima encontro aí, a gente trabalha, vamos trabalhando gradualmente, tá? Na próxima encontro aí, a gente vai começar a já trabalhar com